fala, lembrando que a gente está vendo um tempo diferente daquele que normalmente a gente está vivendo. No nosso trabalho, nas ruas, há uma dificuldade muito grande em separar o tempo profano e o tempo sagrado. Então, peço o esforço de cada um, tentando perceber essa diferença, abrindo mão da rede social, do celular, de tudo que possa estar acontecendo fora dessas paredes, que você possa ter a oportunidade de poder refletir, entrar em contato com você mesmo, dar a oportunidade de se fortalecer espiritualmente, emocionalmente, que possamos juntos, num pensamento de ordem, equilíbrio, possamos colaborar com quem vem aqui, porque todos aqui contribuímos com os atendimentos que aqui acontecem, com o nosso pensamento em Deus, com o nosso desejo do bem, na nossa necessidade de ser útil e de amparar, de compreender. Então peço a todos esse momento de autodoação e reflexão, que possamos fazer desse momento um momento especial, um momento que nos fortalecemos para a nossa vida, para as nossas missões, as nossas provações. No atendimento às pessoas aqui no nosso congado, tem ficado cada vez mais assim presente nos atendimentos, com muita frequência, as orientações dos nossos guias, aos consulentes, de um processo de mediunidade. São muitas pessoas que chegam para atendimento com algum problema de saúde, algum problema emocional, psíquico, que na verdade essa pessoa está numa certa confusão ou um certo desequilíbrio daquilo que seria a vida dela. Ser médium é mais ou menos você vir com um adicional, vamos dizer assim. É como se você viesse junto com o corpo uma escada. E que você, para onde fosse, você teria a escada para trocar uma lâmpada dessa. É um recurso, uma ferramenta, em que faz você se elevar para exercer uma certa atividade. Só que a escada, ela é um instrumento sem instrumento neutro. A escada, ela pode servir tanto para te levantar e te levar até onde você precisa para fazer a tarefa, como você pode posicionar mal essa escada, colocar ela numa superfície irregular. Você pode fazer mau uso dessa escada e ela se virar e você cair. A atividade não é muito diferente, não. Existem algumas reflexões que já foram feitas pelo Leontes, do Voz Espiritualista, em que ele se esforça muito em orientar que mediunidade não é opção. Nós temos uma limitação de perceber que nossa vida, na verdade, não é bem aqui. Isso aqui que nós estamos passando é um pequeno curso de verão. É uma circunstância de trabalho e preparação. Mas, na verdade, nossa vida é espiritual. Nossa vida perpassa o tempo e a matéria. E aí a pessoa, nessa encarnação, ela não se recorda dos compromissos assumidos, nem das suas necessidades. Quando é feito o seu plano encarnatório, é planejado algumas estruturas desse processo de encarnação. Seria um esquema básico, nem tudo está decidido.
mas pelo menos as orientações elementares, os eixos, né, diretivos, do que você precisa realizar, das ferramentas que você precisa para a realização desses compromissos. Tudo isso é desenhado, planejado, com detalhe, e aí você reencarna. A mediunidade é um desses recursos. E quando você reencarna e tem esse potencial, essa capacidade, não cabe você decidir ou não exercer ela. Ela está em você. Então, se você nasce com um par de olhos, esses olhos funcionam muito bem, eles são inerentes à sua situação de ser vivente e enxerga. Por mais que você se esforce, não vai ter como você passar essa existência sem enxergar, sendo que eles funcionam muito bem. A mediunidade está na mesma categoria de valor. O problema é que essa mediunidade, ela não utilizada ou utilizada de forma confusa, errônea, amoral, ela traz dificuldades em vez de ser uma ferramenta que te promove a ascensão, o fortalecimento da alma, o auxílio ao semelhante. Esse é o nosso tema de hoje. Como a gente tem recebido muitas pessoas aqui com essas orientações, eu achei necessário a gente falar um pouquinho sobre isso, porque isso é um assunto para se estudar durante anos. Né? Eu tenho alguns e ainda não terminei meu estudo. Então, na verdade, é um assunto que não se finda. Quanto mais você acha que sabe, você tem uma nova reflexão a se fazer. Primeiro, já disse, a mediunidade não é uma opção. Não cabe você decidir se vai exercer ela ou não. Ela é inerente ao ser humano. Bom, se ela é inerente ao ser humano, nem todo ser humano está no terreiro de um plano. Nem no centro espírita. Nem numa casa de candomblé. Nem em qualquer outra instituição que trabalha com a incorporação. Então a mediunidade ela tem que ter como ser exercida de outras formas, senão essa forma extensiva que a gente se encontra aqui agora. A mediunidade ela é exercida a todos os instantes, de acordo com o uso que você faz dela da moral. Toda vez que você auxilia, toda vez que você deseja o bem ao outro, toda vez que você controla os seus instintos de violência, a sua conduta contaminada pelo rancor, pelo ódio, você tem possibilidade de fortalecer e auxiliar. Todos aqui, que eu acredito que devem ter profissões diversificadas, em que você trabalha no comércio, na prestação de serviço, na indústria, no sistema educacional, no sistema de saúde, todos nós aqui temos contato com as pessoas. Quantas vezes uma pessoa já chegou desesperada ao teu lado? Quantas vezes alguém já chegou em uma situação em que ela não sabia o que fazer, desconsolada? Quantas vezes você teve a oportunidade de simplesmente tentar acalmá-la? Quantas vezes você utilizou as palavras certas, no tom correto, na medida certa? Você acha que naquele instante em que você conseguiu auxiliar uma pessoa que passava por um momento difícil, você não tinha um amparo da espiritualidade maior? Você acha que não tem uma alma evoluída, com uma consciência mais ampla que a sua, aproveitando dessa capacidade, dessa percepção, para orientar alguém que pede socorro? Isso acontece em níveis variados. Nós estamos em contato com a espiritualidade o tempo todo. Nós podemos auxiliar quem precisa em qualquer ambiente. Não é necessariamente se você esteja aqui exercendo uma incorporação ou cambonando. Não é necessário que você está dando paz. Isso é apenas uma forma de manifestação dessa capacidade. Toda vez que você tem uma intuição, uma sugestão, uma autocensura
em que você repensa, poxa, mas não era isso que eu deveria estar fazendo, eu deveria parar, pensar, ou aquele pensamento que mesmo você não gostando da pessoa, eu falei, poxa, mas essa pessoa deve ter algum problema. Não é normal uma pessoa se comportar dessa forma. Toda vez que você dá vazão para esse tipo de raciocínio, na sequência vem as orientações que você precisa. Se você seguir uma premissa do Evangelho, orar e vigiar, você vai estar cercado de espíritos que vão querer promover o bem através de você. Simples assim. É comum, é corriqueiro, é básico na nossa existência. Então pense nas diversas situações de sua vida em que você teve pessoas muito humildes, muito simples, mas que tinham grande sabedoria que você não sabe exatamente de onde vem essa sabedoria. Reflexões complexas, profundas. Pense, de onde essas pessoas poderiam estar trazendo tanto conhecimento, tanta sensibilidade, para você que às vezes teve a oportunidade de estudar bem mais, de refletir bem mais. Então, dentro dessa situação, nós temos toda a gama de mediunidades se manifestando, em todos nós aqui. Existem certas tarefas, certas oportunidades, em que nós somos levados a exercer a mediunidade mais ostensivamente. Então nós temos que estar realizando alguma tarefa em uma casa apropriada, temos que estar dando passe, para poder dar uso dessa finalidade. Novamente, é uma ferramenta. A mediunidade ela não significa superioridade moral, embora nós tivemos a oportunidade de conhecer alguns indivíduos que tinham uma moralidade, um sentimento de amor sublimado. Mas essa não é a regra. O que vocês têm exemplo de médios somos nós. E aqui estamos, nesse lugar. São pessoas que são falíveis, que estão batalhando todo dia para não fazer bobagem, que lê o Evangelho pedindo força para não deixar os sentimentos tomar conta das suas condutas, ser mais humilde, mais simples, mais dedicado, ter uma fé mais robusta, ser tolerante. Esse é o exemplo que vocês têm, mais perto de vocês. Pessoas comuns que se esforçam em fazer algo melhor. Esse é o perfil do médico de forma geral. E se há esse esforço sincero, e se você se coloca na condição de servir, vai ter a oportunidade de trabalho para exercer essa oportunidade, para exercer essa atividade que vai ajudar você a enfrentar questões muito caras e que foram construídas no passado, às vezes, muito distantes. A mediunidade é uma oportunidade de servir, é uma oportunidade de ouvir, é uma oportunidade de compreender e é uma oportunidade de aprender. Para isso, existe a necessidade de uma preparação, muito mais do que doutrinária, uma preparação do sentimento, do desejo e da intenção. É você assumir que você quer fazer o bem. Não o bem que você olha ao lado e percebe que o outro está te olhando. Aliás, para o médium, talvez seja extremamente venenoso um reconhecimento patológico, em que o médium se esforça, se dedica, tem suas falhas morais e se vê assediado por um reconhecimento que talvez, justificado pelas bênçãos que foram recebidas, não é justificado pela questão moral do médium.
Como eu disse, nós estamos aqui num projeto de trabalho, um projeto de construção, do projeto de pagamento daquilo que nós temos graves, profundas e antigas dívidas. A nossa tarefa é servir. Servir. Sempre. E muitas vezes, por um sincero esforço, nós conseguimos atender às expectativas e aí somos assediados pelo reconhecimento exagerado. Toda vez que vocês forem agradecer, aqui no Congá, o preto velho, o caboclo, eles sempre vão dizer para você: filho, não é necessário agradecer, agradeça a Deus. Nós é que temos que agradecer a oportunidade de servir. Quem já teve essa oportunidade de agradecer o auxílio recebido aqui nessa casa, deve ter ouvido algo semelhante. E é a pura verdade. Nós temos que agradecer a presença de vocês aqui hoje. Porque vocês nos dão a oportunidade de fortalecer nossos valores morais, nos dão a oportunidade de servir, nos dão a oportunidade de refletir diante dos dramas que cada um aqui enfrenta. E isso é utilizado inclusive para nós. Muitas vezes, eu estou na condição de cambone, às vezes, depois de um atendimento, a entidade chega para mim e diz: filho, você acompanhou essa história? Você viu como funciona? Viu o que nós temos que oferecer? Viu são as dificuldades que a vida nos traz? E aí começa a minha formação moral. Começa a minha evangelização. Com a doação da história de cada um de vocês. Então a mediunidade é uma bênção se ela for conduzida de forma a servir e a aprender. Ela não é um instrumento de autovalorização, ela não é um instrumento de enriquecimento material, ela não é um instrumento de inserção social ou de divulgação da nossa imagem. Toda vez que isso acontecer, estaremos andando num fio bem fino, entre prédios bem altos e com vento bem forte. Então a possibilidade de despencarmos nesse abismo é enorme, porque nós já temos fraquezas, nós já temos condições de doentes terminais. Estamos no processo de recuperação moral e espiritual. Como médiuns, nós não podemos nos dar o luxo a esse tipo de situação. Então a mediunidade ela deve ser vivida de forma a servir, sempre, sem buscar nenhum tipo de reconhecimento ou de ganho material. Sempre. Para todas as pessoas que desejarem, vou começar a fazer isso a partir de agora, que forem orientadas pelos nossos guias, e essa orientação lhe tornar difícil seguir, porque você nunca fez um estudo, você nunca organizou uma prece na sua casa, você nunca pegou o Evangelho e fez a preparação do teu lar para esse momento, eu me predisponho a quem quiser, de acordo com as minhas disponibilidades de tempo, eu irei até a tua casa, ensinarei você a fazer esse estudo, te conduzirei por alguns momentos ou alguns encontros e deixarei você conduzindo as suas atividades do Evangelho e do estudo em casa. Isso trará para você possibilidade de reflexão e trará no seu lar como se você acendesse uma luz. Durante o Evangelho, o estudo, ele sempre vai ter a presença de ali espíritos que lhe são caros, que lhe acompanham, que fizeram pelo processo reencarnatório e muitas vezes zelam por você há séculos e que se esforça e sonha com a sua ascensão nesse estado espiritual. Então toda vez que você possibilitar
esse momento de prece, de avanço moral e espiritual, eles estarão lá no teu lar, te amparando e te fortalecendo. Se isso for uma dificuldade, me predisponho a estar auxiliando a quem for, quem tiver essa necessidade. Essa foi uma orientação que eu recebi em um certo momento, em que o guia falava: você está vendo o tanto de médico que chega aqui com problemas de saúde? E aí vem uma seguinte situação: a mediunidade, ela não provoca doença. Mas imagine uma água limpa, puríssima, parada num copo durante alguns anos. Qual seria a condição dela depois de algum tempo? Com as impurezas do ar, deixa de limpar a tua casa uma semana. Põe um copo de água sobre a mesa e não limpa a mesa não durante uma semana. Um mês. Depois você observa o que tem dentro desse copo. A sua água limpa, ela já vai produzir odores. Substâncias que eram ausentes vão começar a aparecer. Formas de vidas que provocam doenças vão começar a se tornar presentes naquela água. E aquela água não será mais própria para o consumo. Aquilo que promoveria doença, aquilo que promoveria saúde, vai ser fonte de doença. A água é mal, então? Vamos parar de beber água? A mediunidade não é diferente. A mediunidade mal exercida ou ignorada, ela traz consequências. Simples assim. Então, fica o convite a todos que desejarem. Essa casa possui um estudo todo primeiro e terceiro sábado do mês, preocupado com essas orientações, com essa formação. Existe um canal que o Léo já trabalha heroicamente já há alguns anos, com centenas de reflexões de orientação. O que não falta é literatura na internet que fala disso, inclusive os principais livros da doutrina espírita estão presentes para download de graça. Hoje não se tem nem a falta de acesso a essas obras. Todos têm um celular com internet, conseguem ler no próprio celular. Então, convido a todos para fazer essa reflexão. E mesmo que você não seja médium, essa atividade de prece no lar sempre vai beneficiar você, seus parentes e todos aqueles que ali, por alguma razão, estão do seu lado, encarnados e desencarnados. Então, pedimos ao nosso Senhor Jesus que possa amparar a todos aqui presentes, que possa sustentar a mediunidade dos nossos médicos, que os nossos guias possam chegar até o cerne dos nossos problemas e nos fortalecer, nos orientar e nos conduzir numa caminhada que nos vá principalmente curar nossa alma e, em sequência, nos trazer mais conforto, mais plenitude ao nosso corpo físico. Jesus nos abençoe e nos permita uma boa tarde.